Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade na gastronomia. Ela é chefe vegana, nutricionista, empreendedora consciente e ativista da sustentabilidade. Bem-vinda, Tati Lund. Obrigada pelo convite. Estou curiosa para esse papo. Muito bom, Tati. Olha, você sabe que o Org, seu restaurante, é o meu preferido do Rio de Janeiro. E estou muito feliz de Obrigada. estar conversando aqui, porque acompanho você, vejo seu trabalho, vejo toda a sua preocupação, seu carinho, seu cuidado, super importante nesse processo, né? De entender a origem de cada ingrediente, de cada semente, como você fala, né? De cada semente até o prato, passando pelo agricultor local. Como é que essa ideia surgiu, Tati? Acho que ela foi surgindo aos poucos e está evoluindo, né? Acho que como tudo. Dizem aí que eu desde criança falo que quero ter um restaurante, não sei porquê, mas eu tinha essa ideia. E aí eu fui fazer nutrição, porque eu achava importante, assim, conhecer mais os alimentos, mas eu sempre gostei muito de comida e de comer, né? Então eu fui fazer nutrição mais por conta disso, assim. E aí no meio da faculdade eu me tornei vegetariana. Eu vi um filme que chama Carne é Fraca, daí eu cheguei em casa e falei, mãe, nunca mais vou comer carne. E desde esse dia eu nunca mais comi carne. E eu vi que eu precisava, além da nutrição, traçar um caminho que eu conseguisse traduzir, né? Sem ter que explicar muita coisa. E eu acho que a comida e o cozinhar é essa forma, né? A gente ter um ativismo sem precisar dizer muito, só fazendo mesmo. Então, depois que eu me tornei vegetariana, eu comecei a entrar por esse caminho da cozinha, que eu não sabia se ia dar certo ou não. Porque ninguém da minha família cozinha, então eu não tinha essa proximidade e essa relação com a cozinha, né? Eu sempre achei lindo quando eu ia assim na casa das minhas amigas e tinha aquela mesa farta de mineiro, por exemplo, eu tinha uma amiga mineira, achava lindo o máximo aquilo, e sempre foi isso que eu queria, e é isso que eu busco pra minha família, né? Só que agora eu alimento mais gente além da família. Acho que foi por aí, assim, mas o pontapé inicial acho que foi entrar nesse mundo do vegetariano. Eu lembro de ter assistido também esse documentário, me impactou muito. Impossível você ver tanta loucura acontecendo no mundo e não mudar, né? Acho que é um ato de coragem também, porque é muito fácil ficar na zona de conforto e comer as coisas que Sim. você está acostumado, né? Mas quando eu penso também nessa transição, nessa chave que veio dentro do ativismo, mas aí já para causas socioambientais. Foi um divisor de águas e que bom que existem esses documentários, que existe a educação para a gente se reformular. Eu acho incrível o caminho que você escolheu, assim, porque não existe outra maneira mais ética, mais direta do que a gente escolher o que a gente coloca no prato, porque é o nosso corpo, né? Aqui, é a máquina que precisa estar aqui de pé. Sim, a gente tem a chance, e é tão simples mudar, né? Não é tão difícil assim, é só sair da zona de conforto, como você falou. Sempre quando eu faço uma palestra, né, quando me chamam para falar, eu explico o prato como um espiral de consciência, assim, que através dele a gente pode pensar em tantos assuntos, em tantas coisas. Ele, por exemplo, é o único tema, eu acho, que engloba todos os ODS, por exemplo, da ONU, né? A alimentação envolve todos os 17 objetivos, né? Então, eu vejo a alimentação como espiral, né? A gente pode fazer várias perguntas por meio do nosso prato, né? De onde ele vem, quem está produzindo, tem transparência nessa cadeia produtiva, é um ambiente que está regenerando, desmatando, é educação, é tudo. Então, quando eu faço um prato, eu pergunto, esse prato está alimentando as futuras gerações? Senão não faz nenhum sentido eu só me alimentar, se eu não estou alimentando a sociedade e o planeta, né? Sim, sem dúvida. E Tati, você estudou fora do país, voltou para o Brasil para introduzir algumas filosofias culinárias que você, conectando isso com a sua experiência no Brasil, acabou se tornando uma identidade sua nessa sua visão de mundo, na sua prática, na maneira que você pensa a educação na alimentação. Mas como é que é isso num país com realidades tão diferentes, com vidas tão distintas que é o Brasil, né? Então, assim, qual é a relação entre o alimento e a cultura dentro da possibilidade de cada um? Uma coisa que eu sempre pergunto quando eu começo a falar é que todo mundo come, né? Mas quem pensa quando come? Mas só que muitas pessoas aqui no Brasil não têm nem essa oportunidade de pensar quando come, porque só precisa comer para sobreviver. Então é um assunto muito delicado, enquanto o acesso a essa alimentação de qualidade, né, é tão difícil ainda aqui no nosso país, né? Então, assim, a gente tem bons exemplos aqui no Brasil, tipo, não sei se você já ouviu falar do Favela Orgânica, que é da Regina Celli, ela é fantástica.
ela fala de alimentação, de punk, de alimento orgânico de qualidade dentro das comunidades. Então, isso é maravilhoso, né? Pessoas que fazem esse acesso, né? E eu acho que coisas que possibilitam isso, né? A gente falar de uma horta em casa, de agricultura urbana. Eu conheço algumas pessoas que têm projetos de agrofloresta, por exemplo, em comunidade, ou horta de laje, mas da gente tentar tornar isso cada vez mais acessível, né? Isso é muito importante e ainda é muito delicado. E a outra coisa é a gente que tem essa oportunidade, que tenha uma vida mais privilegiada, que tem essa oportunidade de comprar, é o nosso dever. Eu vejo como dever a gente começar a comprar, porque só assim vai acessibilizar para outras pessoas, né? Então a gente tem que entender o que a gente está comprando, porque não adianta ir na farmácia comprar um monte de remédio enquanto a gente pode só comer, né? Aqui eu tô aqui há 9 anos e eu nunca fiquei doente. A gente só come e isso é um baita privilégio ainda, né? Maravilhoso, ele só come o que é da melhor qualidade, né? Tati, você milita muito pelo orgânico, é o nome do seu restaurante. Qual é a importância de consumir orgânico? Hoje em dia eu falo muito da alimentação não só de fora para dentro, né? Então, obviamente, essa alimentação de fora para dentro é muito mais saudável. A gente consumir um alimento limpo, orgânico, que é cheio de nutrientes, que não tem nenhuma química, nenhum tóxico, mas também falar dessa nutrição de dentro para fora. Então, qual o impacto que eu, através do meu prato, estou gerando, né? Eu consumindo um alimento do pequeno produtor, do alimento orgânico, eu estou consumindo um alimento que não gera, que economiza água, que é local, que não está produzindo, né, menos gases de efeito estufa. Então, a gente contribui também para mitigar as mudanças climáticas. Então, acho que a gente tem muito para pensar, né? Hoje em dia, não só no orgânico, mas também nessa agricultura regenerativa, né? Porque tem muitos orgânicos de monocultivo. Então, também é mais saudável, obviamente, mas também não é o ideal, porque sem biodiversidade não vai dar certo, né? Que a gente acabou de ver aí essa nuvem de gafanhotos aí, né? Destruindo as várias plantações. A gente não tem biodiversidade, por isso que acontece. Que aí é uma praga que fica descontrolada porque não tem ninguém ali para incluir, para consumir esse inseto. Então, a gente falar de biodiversidade hoje é essencial. Então, quando eu vejo o prato, também eu vejo um ecossistema comestível, que a gente chama. Tem que pensar em todo esse ecossistema, em todos esses, não só nas texturas e sabores desse ecossistema, mas no todo desse prato. Sim, sem dúvida. E é um desafio a gente encontrar esse equilíbrio, né? Você acha que é possível a gente resgatar formas de cultivos ancestrais? Como é que a gente regenera a nossa relação com a alimentação? Sem dúvida, esse, né, que a gente chama de revolução verde aí, que não tem nada de verde, que forma esses desertos, né? Isso não existia antes. A gente sempre, né, se for ver as formas indígenas, né, de produzir, é com biodiversidade, com vários alimentos juntos, com vários extratos juntos, com sombra, sem sombra, que é isso que faz um ambiente de qualidade, é isso que traz o carbono para dentro do solo, faz ter micro-organismos. A gente só tem uma agricultura que degrada, né? Principalmente o agronegócio aqui no Brasil, que é tragédia, né? Na Europa também, né? Não vamos falar só do Brasil, não, porque na Europa também é tragédia. Isso só destrói, né? Ontem eu estava tendo uma aula sobre carbono aí, sobre gases de efeito estufa. Aqui no Brasil é bizarro. O que a gente gera, mais da metade vem do agronegócio que a gente produz, né, de gases de efeito estufa. Então, isso é muito sério. Então, a gente precisa resgatar essas formas tradicionais, usar esse conhecimento tradicional junto com a tecnologia também, que é muito importante, né? Sim. Você sabe que quando eu estava em Amsterdã, eu tinha me mudado para lá antes de eu parar aqui na quarentena em Londres. Uhum. E aí eu olhei todas as suas dicas de Amsterdã, de restaurantes deliciosos. Nossa, incrível. Super obrigada. Nada. Suas dicas incríveis. E eu adorei te acompanhar também nessa sua viagem, nas suas viagens, né, pesquisando comida. Como é que começou essa imersão? Quando eu vejo minha comida, quando eu começo a falar, meu Deus, que horror, né? E eu acho que um bom chefe é aquele que traz uma bagagem de paladar, né? Então foi aí que eu comecei, sempre que eu viajo para estudar, para pesquisar restaurantes ou para estudar com alguém que eu admiro, para visitar a cultura local. Em Amsterdã foi mais para restaurante, né? Que lá não tem muita cultura local de comida. A gente conhecer essas especiarias, os temperos,
e a cultura e a história local, eu acho que é o que faz enriquecer aqui a comida do org, né? Eu tô sempre buscando essas culturas né, bem de raiz, assim, para entender e trazer para cá e contar essa história. Então, quando a pessoa come um prato de comida que tem mais coisa ali por trás, né? Não é só um cogumelo, um arroz, um feijão, uma abobrinha, né? Tem história, tem pesquisa, tem entrega, tem Uhum. carinho, tem um monte Sim. por trás, né, te dando suporte também, te acompanhando aí, porque, gente, todo meu amigo chefe, amiga chefe, eu sempre vejo assim, trabalhando altas horas, acordando super cedo, encontrar os É produtos intenso. certos, né, mas é muito Uhum. lindo, assim, porque acho que a forma mais bonita de você entregar amor é pelo alimento. Uhum. É quando você senta à mesa e sabe de onde vem aquele produto de forma saudável, que aquilo vai te fazer bem, você vai fazer bem a outras pessoas, e fora o prazer, né? Enfim, tudo que vem dentro do pacote dessa experiência. Todas as nossas celebrações envolvem comida, então comida é afeto, né? Então não existe nenhuma forma mais gostosa de mudar, de transformar o mundo ou o que a gente acredita, é comida, entendeu? É muito fácil e muito acessível para todos. Sim, com certeza. Eu até lembro assim de experiências passando minhas temporadas na Amazônia. Estava lá com diversas etnias no meio da floresta e mesmo assim, mesmo comendo com as mãos, do jeito mais simples, mais rudimentar possível, era um momento ali, sabe, de conexão com a terra, de agradecimento por ter aquele inhame Uhum. que era difícil de encontrar, mas é muito bom, né? Depois de um bom tempo, sem ter acesso a determinados alimentos, você vê aquilo saindo da terra. Então, eu gosto muito desse conceito. Honrar a terra, honrar É. a terra. Teve um cara que a gente foi visitar lá na Indonésia, no norte da Indonésia, de Bali, né? Ele falou assim pra gente: good for the soil, good for the soul. Então, tudo que é bom pra terra é bom pra gente. Se não tá sendo bom pra terra, não vamos fazer, né? Mas tá faltando essa consciência aí bastante. Sim, tá faltando, precisamos trabalhar juntas para Exato. que as pessoas, né, comecem a mudar os seus hábitos, porque é aos poucos que a gente consegue essa mudança. Falando fazer isso coletivamente, Tati, você tem um projeto muito legal com seu companheiro que se chama Uhum. Eco Couple, eu acompanho lá no Instagram, Sim. e fala sobre agrofloresta regenerativa. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês escolheram essa abordagem para dialogar sobre esse tema. Eu trabalho com alimento e ele com a terra, né? Ele tem uma empresa que chama Renature e ele trabalha com agrofloresta. Então, essa agricultura regenerativa e o que ele quer é trazer isso, essa linguagem para grandes empresas. Porque aqui no Brasil tem muita gente que faz isso de uma maneira linda, eficiente, mas como expandir isso, né? Então, por isso que ele mora aí em Amsterdã, na Europa, porque é onde ele consegue os fundos, os investidores para fazer a coisa realmente acontecer e tornar isso mainstream, né? Como ele fala, em grande escala. Como a gente produzir, né? Dizem aí que vai acabar o café, o cacau, porque todo mundo produz errado, precisa de sombra, precisa de floresta junto, né? Então, ele tem essa pegada do solo e eu a pegada do alimento, e a gente pensou, por que não unir isso, né? E tanto eu quanto ele, a gente tem uma linguagem, eu acho, bem acessível, né? Não muito pesquisador, né? Mais de gente mesmo que faz, que coloca a mão na massa. Então, acho que fica mais leve, divertido para as pessoas entenderem, né? Então, a ideia era unir o casal e mostrar como dois jovens empreendedores levar isso de uma maneira leve e divertida. Mas estamos tentando. Mas é um processo, e é isso aí. O importante é que É. estão fazendo, estão colocando a mão na massa, como você fala, né? Uhum. E aos poucos isso vai crescendo, vai acontecendo. Eu sempre acreditei na força do coletivo, assim. Para mim é o que faz sentido em tempos difíceis que a gente está Uhum. vivendo agora, né? No meio de uma pandemia, nunca ficou tão claro o poder, a força que existe Uhum. apoio mútuo e consciência mútua, Colaboração. colaboração e educação. E por falar em Uhum. educação, você também faz um trabalho incrível com comunidade, né? Como é que é esse trabalho? Tem a ver com sustentabilidade? Como é que você passa o seu conhecimento para essas crianças carentes? Começou ano passado, não, ano retrasado, eu comecei a ficar muito inquieta aqui, achando que não estava muito suficiente assim o que eu estava fazendo, né? E vendo assim essa urgência de mudar a educação.
Aí eu fui para Green School estudar lá, fazer um curso de Green Educator, né, que é o único lugar hoje que eu acho que fala de sustentabilidade de uma maneira efetiva para as crianças e em toda a estrutura também da escola, que é fantástica, mas também muito irreal, né, para num contexto assim de Brasil, aquilo acho que não seria possível, que é uma escola bem milionária assim, que é maravilhosa, mas enfim, é para um público muito específico. Então eu fui lá ver como as coisas aconteciam. E aí porque queria abrir uma escola, eu achava que eu tinha que abrir nem que fosse um after school, alguma coisa assim, nesse estilo. Mas aí eu vi que eu tinha muito arroz com feijão ainda para comer, né? Que eu precisava experimentar. E aí eu entrei nessa escola que chama Creche Escola Tia Maura, e acaba que algumas outras vão me chamando também. A gente fala do caminho da comida, né? Da semente até o prato. Mas isso envolve muitas coisas. A gente fala de sustentabilidade de uma maneira geral, desde rios voadores, até desmatamento, a gente fala de tudo. Eu sempre faço um jogo com as crianças, né? A gente faz o caminho da comida. Se eu comer uma banana, o que acontece? Se eu comer um pacotinho de Cheetos, o que acontece, né? E a gente vai construindo isso ao longo do ano, esse jogo, e eu faço com todas as turmas. Então, é trazer para eles, através da comida, questões de sustentabilidade, de gases de efeito de estufa. A gente fala de tudo, só que de uma maneira lúdica. Maravilhoso, maravilhoso. Tenho certeza que, da mesma forma que você ensina muito para eles, eles ensinam muito para você também. 100%. Crianças têm essa potência, essa força. Eu sou muito fã e admiradora de todo o processo de troca que tem. A gente ouve muito falar sobre economia circular hoje em dia, né, Tati? Como é que Uhum. isso funciona dentro da gastronomia? Isso é uma coisa que ainda me deixa um pouco insatisfeita aqui dentro do restaurante, porque é difícil fechar o ciclo aqui ainda no Brasil, né? Tem pouco acesso à reciclagem, à compostagem ainda é uma coisa muito cara. Na minha casa não tem lixo, né? Mas isso que eu mesma faço minha compostagem, reciclo, praticamente não jogo nada fora, né? Mas aqui no restaurante ainda é bem difícil. A gente estava fechando uma parceria quando começou a pandemia, agora não tenho mais dinheiro para pagar, infelizmente. Mas a gente, quando voltar tudo ao normal, vai conseguir sim fechar esse ciclo, né? Mas é muito importante a gente pensar nisso em escala global, né? A gente precisa entrar nessa economia circular, né? Porque não tem como a gente continuar gerando lixo e desperdício da maneira como a gente faz, porque não vai ter planeta para isso. Então, aqui também a gente quer ser um exemplo, quer ser uma escola disso, mas ainda é muito difícil de conseguir construir essas parcerias. Não tem empresa ainda, né, que faça essa coleta de lixo consciente, porque a gente tem esse ciclo que vem da Terra, mas só falta fechar essa coisinha final, essa curva final. É um desafio. Mas eu fico pensando aqui, o que será que falta para as pessoas começarem com esse despertar, tanto da economia circular como da alimentação consciente? Você vem trazendo, né, uma série de projetos que trazem essa inspiração na gastronomia orgânica, para pensar o consumo, para a gente tentar se relacionar com a força mais primitiva e mais poderosa da história da humanidade, né? O que você acha que está faltando no ser humano para, de fato, acordar para a nova realidade, para o novo mundo? Acho que é o individualismo, né? A gente tá e vive numa sociedade, eu, você, todos nós somos individualistas, né? Então, a gente começar a pensar no todo, acho que é isso que falta, pensar nessa colaboração, a pensar nesse círculo, senão a conta não vai fechar, né? Eu acho que é mais por aí, porque quando a gente fala de alimentação consciente, a gente fala de consumo atento, de tudo isso, mas às vezes eu converso com as minhas amigas mesmo e ela fala, mas eu quero comprar essa bolsa, e daí? Entendeu? E aí você fala, eu quero comer essa carne, e daí? Mas o que tem nessa carne? O que envolve comprar essa bolsa? Você tem que deixar de pensar só em você para pensar no todo, né? A gente precisa começar a pensar como humanidade, não como indivíduo. Baita desafio. Uhum. Baita desafio.
E Tati, eu sei que é uma pergunta talvez até meio injusta, assim, mas você tem algum prato Uhum. preferido? Eu gosto de comer feijão com farofa. Por isso que a única coisa que tem sempre aqui é feijoada. Toda sexta e sábado é o único prato fixo que tem feijoada, porque eu amo feijão com farofa, por isso que eu não vou morar em nenhum outro lugar do mundo que não tem farofa. Felipe já sabe disso, que eu não vou morar em Amsterdã, que eu não vou morar em lugar nenhum, não tem farofa, não vai rolar. Pois é, mas você sabe que aqui em Londres você encontra. Bom, e para fechar, Tati, nosso papo delicioso, a gente tem o costume de fechar aqui com uma pergunta bem especial. Qual é o seu relacionamento com o planeta? Eu tô na busca. Eu acho que se fosse para colocar ali um status na busca e no fazer, né? Eu sou muito do fazer. Não fico pensando muito, né? Eu vou buscando, vou fazendo, vou buscando, vou fazendo, experimentando, experimentando. Por isso que aqui é sempre tudo novo, porque eu acho que vale a gente sair. Lógico que é importantíssimo ter pessoas para pesquisar e para gerar essas informações para gente, mas a gente está precisando de mais gente que faz, né? Por isso que você também está aí, né? Fazendo nessa busca incessante, protegendo. Acho que é isso. A gente precisa dar as mãos e fazer juntos. É muito bom saber que a gente não está sozinha nesse processo, que a gente entende que o quanto é importante a gente repensar a relação dos produtores locais, o método de produção agrícola, como a gente repensa alternativas de economia sistêmica e onde, Uhum. na verdade, né, Tati, é o trabalhador da terra que é o grande protagonista, porque se não fossem eles, 100%. elas, a gente não estaria. Uhum. E eu espero que haja, eventualmente, em algum momento, as pessoas elas parem para pensar essa distribuição justa, cautelosa nessa conexão que a gente devia ter com a terra, que a gente deve ter com o alimento. E como você fala, né? Uhum. Saber de onde vem desde a semente até chegar ao prato e a gente se relacionar melhor com esses processos todos. Honrar a terra, honrar o alimento, honrar os agricultores locais, toda a nossa biodiversidade, né? Que a gente não pode ficar mais consumindo só arroz, feijão, alface, tomate, bife e batata, né? A alimentação mundial é reduzida, é muito escassa, se a gente for pensar. E toda a biodiversidade que a gente tem no nosso planeta, se a gente souber honrar e produzir, né, de maneira consciente também. Então, eu acredito muito nisso, que o que a gente come e a forma como a gente produz é o que vai determinar o futuro da humanidade. E é acessível para todos, que é o mais importante. Sim, acessível para todos. Tati, adorei te receber aqui no canal. Já estou até com fome, Obrigada. sabia? Já estou aqui com fome. Saudade, esperando poder retornar no org, comer essa feijoada vegana maravilhosa que você faz, que não tem igual, assim, sem dúvida, é meu restaurante do coração. Já fui muitas e muitas vezes, já levei muita gente aí. Quando você vier no Brasil, estamos aí, firmes e fortes. Espero em breve. Querida, muito obrigada. Um beijo Obrigada a para você. você. Parabéns pelas iniciativas tão inspiradoras, que assim que elas percorram mesmo o mundo e que toquem o coração de muita gente. Obrigada. Obrigada você pelo convite. Eu estou muito curiosa para saber do seu trabalho, da sua exposição. Depois eu quero saber mais. Então vamos trocar. De nada. Obrigada, brigadão. Beijo. Beijo. Até mais. É.